é um prazer ter vocês aqui conosco. Sejam bem-vindos ao nosso programa Adri e Rafa Correm. No programa de hoje, vamos ter um TBT especial falando do nosso treinão, Adri e Rafa Corre, e um convidado para lá de especial também na Dica do Especialista. Oi pessoal, é isso mesmo. Hoje nós teremos um convidado trazendo informação para vocês nesse quadro que já fazia um tempo que a gente não apresentava ele, mas hoje ele está de volta e vocês vão adorar. Mas antes a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu no último final de semana, porque teve treinão Adri e Rafa, teve muita coisa legal e a gente vai conferir tudo agora no TBT do Corre. Pensa num sábado lindo, com sol, pouco frio, tempo excelente para uma corrida. Foi isso que aconteceu no último sábado, nosso treinão Adri e Rafa. Agora, além de adultos correndo, tinha também as crianças que participaram do nosso último treinão. Então, vamos conferir um pouquinho do que rolou no treinão Adri e Rafa Correm. Tem fotógrafo, a bandeira, não vem ninguém? Foi um dia incrível, a gente pôde correr e comemorar junto um ano desse projeto que é o Corra para o Bem. A gente adora esse projeto, vocês sabem disso, inclusive eles já estiveram aqui no programa, as crianças estiveram aqui também convidando vocês para comemorar esse dia, esse aniversário, e foi uma festa, vocês viram aí no vídeo, muita criança correndo, a gente fez o treinão Kids só para as crianças, claro, teve o treinão adulto também, mas depois do adulto a gente fez o treinão Kids, então essas crianças correram, se divertiram, depois a gente confraternizou, teve sorteios, foi uma festa, foi lindo. Foi mesmo. Esse é um projeto que acontece no contraturno escolar de duas comunidades aqui de Porto Alegre, na Bom Jesus e no Morro Santana. E através desse projeto, as crianças elas participam de competições pelo estado e já desenvolvem o esporte desde cedo, né? Quem quiser saber mais sobre o esporte, sobre esse projeto, siga o perfil deles, é @projeto Corra para o Bem. Ajudem o projeto, sigam eles, comprem camisetas. A gente precisa incentivar projetos como esse, que tem o esporte como norte para essas crianças, né? O esporte como mudança de vida. Ajudem vocês também. E falando em esporte como mudança de vida, esporte como centro do trabalho, o foco das pessoas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto no nosso quadro Dica do Especialista. Ele é fisioterapeuta esportivo, pai de 2 meninas e fundador do Instituto Synchrony. Ele atua com atletas e corredores de Porto Alegre, unindo ciência, performance e um olhar extremamente humano no atendimento. Eu estou falando do João, seja muito bem-vindo, fisioterapeuta João Valcarregari. Muito obrigada. Prazer estar com vocês aqui, obrigado pelo convite. Então, a gente te trouxe aqui para falar um pouquinho mais, né, dessa relação da fisioterapia com o esporte, e a gente quer começar te perguntando sobre isso. Como é que o esporte entrou na tua vida, né? E principalmente a corrida, que é o nosso foco. Sim, com certeza. Eu comecei a entender como gente, principalmente no ensino médio, foi quando eu fiz essa transição, né? Eu queria muito futebol, queria aquele sonho de infância, de adolescência, de ser jogador de futebol, de todo menino. E nessa transição eu acabei tomando as rédeas ali, dizendo não é mais o esporte, vou ter que focar em outra coisa, e comecei a focar na fisioterapia e fiz essa transição para essa área que eu tanto amo, né? E hoje a corrida tá forte aí, né? Sim, muito. O que aconteceu? O público da corrida cresceu muito em Porto Alegre, tanto é que a gente virou a capital referência da corrida, né? E, claro, com essa demanda e por ser da área mais esportiva, traumato-ortopédica esportiva, acabei indo muito para a área do corredor, né? Para essa galera que corre aí, que
são sensacionais, assim. E que precisa, né? Precisa de físico. Precisa muito, né? João, a tua vida profissional, ela aconteceu praticamente junto com a paternidade, Sim. né? Sim. Como isso influenciou na tua carreira profissional e na tua vida? Perfeito. Uma grande pergunta, porque a água bateu literalmente, e aí a gente, naquele momento, e foi bem na transição também da profissional, né? Final da carreira acadêmica para carreira profissional. Então, acabei tendo essa transição e, claro, acabei amadurecendo muito mais rápido nesse processo com a responsabilidade de ser pai, né? Então, foi gratificante, mas ao mesmo tempo foi desafiador. E são duas meninas lindas, elas apareceram antes aqui nas fotos, daqui a pouquinho aparece de novo. Manda um beijo, né, para as meninas, para tua esposa, aproveita e já manda um beijo para elas aí. Vamos orar. Beijo para vocês, beijo para minhas meninas, as três Marias. São lindas. E, João, tu trabalhou com atendimento hospitalar, né? Sim. E no meio da pandemia de Covid-19, como que essa experiência influenciou na tua prática com a fisioterapia esportiva? Perfeito. Eu me formei no meio da pandemia, né? Formei no final de 2020 e fiz essa transição direto para a área hospitalar, porque é a única área que estava contratando, vamos dizer assim, né? E com a responsabilidade de ser pai, a gente tem que sustentar a família, e foi quando eu comecei a ter o contato com a área hospitalar. E nessa área hospitalar acabei tendo uma facilidade muito grande com a parte de fisiológica, né, metabólica, de entender como é que correlaciona a parte clínica do paciente com a parte metabólica. Então, na alta performance, voltada para a esportiva, a gente tem muito isso, né, tem que ter esse cuidado de sobrecarga, tanto fisiológica quanto metabólica, para não sobrecarregar o atleta em si, né? Então, eu acabei tendo essa facilidade e acabei trabalhando ali de frente do Covid. Muito bom, muito experiência diferente. E o que tu vê hoje que falta na saúde para tratar pessoas ao invés de lesões? É o olhar humanizado, né? Eu sempre digo, eu tenho isso comigo, assim, ter esse olhar humanizado, de olhar a pessoa como um ser biopsicossocial, né? E tem várias outras camadas, tem a questão social, tem a questão de rotina, então tem que olhar com um olhar mais humanizado, né? Normalmente a pessoa, quando está lesionada ou tem um problema, ela não escolheu por aquilo, então se tu perder esse olhar humanizado, acaba que tu perde também as rédeas do tratamento, perde, vamos dizer assim, o objetivo, a expectativa com aquele paciente, sabe? Sim. Preciso entender todo o contexto Exato. que tem, né? Às vezes não é só a lesão tá ali, mas ela tá ali por alguma causa, né? Tem alguma coisa que causa aquela lesão, e às vezes aquilo pode estar relacionado a algum aspecto da vida da pessoa, né? Exatamente, rotina, estresse, né? Então a gente sabe que tem que olhar, ter esse olhar humanizado, tem que ter. Cada pessoa é uma pessoa, cada um tem uma rotina, tem uma forma inclusive de encarar o problema, de encarar uma lesão, de encarar os cuidados que precisa ter. Então acho que é muito importante isso que tu está falando. E acho que mais importante ainda é a gente falar o quão necessário é ter um especialista te orientando, ter alguém que realmente estudou, entende sobre aquele assunto, para te dar a melhor orientação. As pessoas têm muito hoje o hábito da internet, da inteligência artificial, e achar que a resposta para o problema dela está ali. Só que é uma resposta genérica, muitas vezes errada, inclusive, né? E acho que isso é importante, né? O quanto o profissional vai ter esse olhar sobre o atleta. E quando a gente está falando de atleta, a gente está falando, sim, de elite, mas a gente está falando de pessoas como a gente, que corre por diversão, mas que precisa tanto quanto, se não mais, se cuidar, né, em relação a tudo isso, né? Os amadores, né? Lesiona igual também, acontece. Às vezes até pior, porque às vezes não tem um conhecimento do corpo, porque o atleta, aquele que trabalha com isso, que a vida é correr, ele tem todo um aparato de profissionais, de orientação, e durante muito tempo ele vai aprendendo sobre ele, sobre o corpo, sobre a rotina, sobre a corrida, que é o trabalho dele. Mas o atleta amador, como o Rafael disse, né, as pessoas que correm muito por diversão, não tem todo esse aparato de profissionais, e como sentem também problemas como lesões, né? Exato. A percepção do atleta amador é totalmente diferente de um atleta de elite, vamos dizer assim, né? E essa percepção, ela acaba tendo uma vantagem e uma desvantagem, né? Então, atletas amadores normalmente estão lesionando muito mais de atletas de elite, assim, atletas mais profissionais, vamos dizer assim.
E o que tu vê que é o erro mais comum que leva a essas lesões? Tem algo em específico? É um conjunto de erros? É um conjunto de erros, é um conjunto de fatores. Normalmente, questão de sobrecarga, principalmente para iniciantes, né? A gente tem que ter uma adaptação do corpo para qualquer tipo de esporte, não só para corrida, mas a gente precisa adaptar o corpo para exercer aquela função. Então, tem muita gente chegando com os objetivos e expectativas de alcançar uma demanda muito grande e acaba estourando, acaba tendo uma lesão, né? As pessoas buscam performance muito rápido. Exato. Claro, a gente também precisa falar que existe uma cobrança externa, né? Existe uma rede social que está ali, todo mundo postando, evoluindo. Existem pessoas que mentem, inclusive, lá na rede social, que diz que correu com um tempo que não correu, que para relógio. Tem toda uma discussão, mas isso é muito ruim, porque leva o quê? Leva algo negativo para as pessoas. As pessoas acham que precisa evoluir rápido, precisa entregar resultados, quando aquilo ali não é o trabalho dela, ela está ali por diversão. Eu acho que perde muito aquilo que é o mais importante da corrida. Para mim, o mais importante é a diversão, é a alegria, é a saúde. Com certeza. Se começa essa loucura por performance, está perdendo muito. E chega para ti muito problema em função disso, dessa necessidade de performar rápido, de entregar performance para uma rede social, às vezes não é nem como trabalho, como profissional, mas entregar lá para a rede social. E chega muito atleta para ti com esses problemas relacionados à pressa de evoluir? Chega muitos profissionais, assim, muitos atletas, e muitos deles saem frustrados do consultório, porque a gente tem que fazer essa educação, né? essa progressão, a ideia da periodização, do cuidado na nutrição, então tem que ter isso. E a gente não consegue pular etapas, né? Senão o corpo ele vai padecer, ele vai sentir, então não tem como a gente brular o processo, né? Senão o corpo paga, não tem outra alternativa, tem que respeitar o processo. Tem um preço e por vezes ele é bem caro, né? Inclusive a gente vê relatos de pessoas que tiveram que parar de correr por um período muito grande de tempo por não respeitar isso, por não respeitar a lesão, por querer evoluir a tão sonhada maratona, né? A pessoa hoje corre 5, mês que vem corre 10 e acha que daqui a 2 meses vai fazer a maratona. Eu falo muito sobre isso porque eu sou uma daquelas que tenho medo da maratona, né? Respeito, né? Eu sempre entendo que a maratona precisa ser algo a ser construído com muito tempo, né? Eu acho que isso é importante falar também como profissional para quem está nos assistindo, né? O quanto uma maratona te exige em termos de tempo para evoluir, para não chegar no caso de uma lesão grave ou algo que te tira esse sonho, se é o teu sonho, né? Exato. É um processo. Maratona, então, nem se fala, né? A gente tem relatos de gente correndo uma maratona em menos de 2 meses, enfim. Eu, particularmente, dentro da literatura, baseado na ciência, assim, eu já li algo sobre, mas esse processo de tem que ter uma adaptação, tem que ter o cuidado, e para correr 42K, normalmente o processo é 6 meses a 1 ano, então, né, querer correr em 2, 3 meses é arriscado. É muita coisa, acho que a maratona tu não precisa ter medo de correr ela, tu tem que ter respeito por ela, respeito pela distância, porque requer uma série de treinamento muito exaustivo, né? Um processo, e são 6 meses, 1 ano, às vezes até mais tempo para poder se preparar bem para uma maratona. Quem está começando agora, certamente 1 ano para mais, eu botaria 2 anos aí na conta para querer pensar em correr uma maratona, né? Claro que pode correr em menos tempo, pode, mas tem um sério risco de desenvolver alguma lesão. Exato, e o processo é diferente para qualquer tipo de pessoa, né? Cada um é cada um, mas esse processo tem que ser respeitado, assim. Não dá para burlar. Inclusive, eu ia falar que depende muito, né? Tem pessoas que já têm toda uma bagagem no esporte, têm um corpo mais preparado, tem pessoas que saem do sedentarismo, que nunca fizeram nenhum tipo de exercício. Então, não tem como comparar e determinar que em 3 meses vai estar correndo. Por isso, de novo, é importante o acompanhamento profissional, né? A gente está falando de fisioterapia, mas é uma série de profissionais, aí a gente fala de nutricionista, até mesmo psicólogo para te ajudar a desenvolver, né? Então, isso é importante sempre a gente levar em conta. E eu quero te perguntar também sobre algo que eu vejo que as pessoas hoje até eu acho que a rede social está falando um pouquinho mais, mas até pouquíssimo tempo atrás não se falava e era proibido quase que descansar, porque se tu descansa tu não performa, se tu não tá sempre treinando tu não vai performar bem, né? O quão importante é o descanso para o corpo, eu acho que isso a gente precisa falar um pouquinho sobre. Perfeito, eu só vou falar na câmera 3 aqui, né? Fala aí, ó. Essa aqui é para você, então, ó. Tem que dormir, tem que ter uma qualidade boa de sono, tem que respeitar o corpo, tem que
tem que ter esse processo de nutrição bem cuidado e sem dormir, sem descansar o corpo, ele não recupera e o risco de ter uma lesão é muito maior, né? Porque por causa da sobrecarga. Então a gente tem que dormir, tem que descansar. Quando for o regenerativo, faça o regenerativo. Não é para correr, é para caminhar? É para caminhar. Então tenha esse cuidado para não gerar essa sobrecarga no organismo, não gerar sobrecarga daqui a pouco até articulado, né? A questão mais musculoesquelética também. Então tem que descansar, tem que ter uma boa qualidade de sono e acho que é um principal para corredor, né? Principal para qualquer tipo de atleta, né? É importante o regenerativo, seguir o regenerativo, né? Porque às vezes é regenerativo, não, vou fazer um treino de tiro em vez do regenerativo. Aí matou o treino, né? Eu não sou essa pessoa, tá? Eu jamais vou querer fazer treino de tiro trocando por qualquer outro. Mas, João, tu falou em excesso de carga de treinamento. Tu recebe muitos atletas com excesso de carga de treinamento ou falta de fortalecimento muscular. E qual é a frequência com que tu recebe esses pacientes, esses atletas? Olha, diariamente a gente tem pessoas entrando em contato e muitos por sobrecarga articular, muscular, enfim. Então é uma coisa bem rotineira, é bem comum de acontecer, principalmente para a galera que está começando a correr, né? Sem uma adaptação certa, tipo, tem muitos relatos de gente que não gosta, por exemplo, de fazer uma musculação, de ir à academia, de fazer um funcional e acaba optando a corrida como uma atividade física ou até mesmo como um exercício, né? E aí a gente tem muitos relatos e muitos casos de pacientes com sobrecarga e aí diversas lesões mais voltadas para a questão musculoesquelética ao ponto de tipo começar uma semana, depois da próxima semana já não consegue ir porque o corpo está, sabe, se recuperando, deu processo de recuperação ainda está com dor, ainda está com desconforto, essa dor tardia, então a gente tem muitos relatos mesmo assim. Tu falou em dor e desconforto, qual seria a diferença entre um desconforto muscular, né, e uma dor que já pode, daqui a pouco, ser o indício de uma lesão que está por vir ou de uma lesão já pré-existente? Normalmente o desconforto ele se dá muito porque tu fez uma atividade física ou treinou naquele dia, parou, tu tem aquela desconforto muscular muitas vezes. A gente normalmente estipula um tempo de 72 horas, 3 dias, que é o processo de regeneração do tecido, é um processo que, daquele estímulo que tu deu, mas aquela dor que é constante, aquela dor que é uma dor noturna, aquela dor que te incomoda, tu perde função, sabe? Aquela dor que, agora eu tô mancando porque eu tô sentindo dor. Essa é uma dor provavelmente já de um princípio de lesão ou de uma lesão já naquele processo, né? Aí a pessoa recupera, eu aqueço e consigo correr. Não, se essa dor ela tá te limitando, tá perdendo função, ela tem uma característica de dor noturna, por exemplo, provavelmente já é um indício de lesão naquela região. Então tem que ter esse cuidado. O desconforto pós-treino, normal, até 72 horas tu fica ali, é bem comum ter esse desconforto muscular, enfim. Agora, se é uma dor forte, constante, e aquela dor que passa do limite, tu perde função, tu começa a mancar, aí tem que ser investigado. O desconforto muscular é aquela dor que ela vai ser bem localizada, assim, em determinados músculos, né? E tu sente que é bem no músculo, né? É isso aí. E aquele desconforto que já passa um pouquinho dessa dor muscular, ele já é em alguns locais mais pontuais e elas não levam aquele desconforto apenas para o toque ali na região muscular ou para determinado movimento daquele grupo muscular envolvido, né? E tem alguns sinais, né? Como quando há uma lesão, normalmente tem sinal de edema, né? Calor, o rubor, né? Que é a vermelhidão naquela região. Então tem alguns sinais e sintomas que constam com um indicativo de uma lesão mais grave, né? Além de perda de função, além de... E eu acho que é importante falar, né, que esses pontos que estão sendo trazidos, esse é o momento de procurar um profissional. Se já não procurou ainda, né, já deveria, procura nesse momento, não vai tentar treinar, porque também as pessoas tendem a muito, vou testar mais um pouquinho, vou treinar mais uma semana, mais 15 dias, ver se a dor vai continuar. Quanto mais tu insistir no teu treino com essa dor, pior vai ser a tua recuperação, todo o teu tratamento, né? Acho que isso também é importante a gente falar, né? Perfeito, é isso. A gente tem que ter esse cuidado, né? Se não tiver esse cuidado,
o risco de ter uma lesão até mais grave do que já era, aumenta, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar. E o reforço muscular, ele é fundamental e ajuda nesse processo, né? Importantíssimo, não tem para onde correr, vai fazer, não é só corrida, né? Tem que ter o cuidado com o corpo, tem que ter fortalecimento dessas regiões, dessas estruturas, senão a gente estoura com facilidade. Foi compra conjunta, né? Nunca é só corrida. Nunca é só corrida, é compra conjunta, né? Academia e correr. Aprendi isso e hoje eu sigo. E João, para quem está começando a correr agora, qual dica tu daria? Para quem está começando a correr agora, qual dica eu daria? Nesse processo de iniciante, a corrida, o mais importante é dormir bem, ter uma boa qualidade de sono, porque vai sentir, né? É um processo de adaptação do corpo. Muitos desistem porque começam a sentir dor muscular, começam a relatar um pouco mais de desconforto, mas conforme o corpo vai se adaptando, aí vocês vão virar a Adri e o Rafa, vão ficar correndo todo final de semana, não tem para onde fugir. Literalmente é viciante, né? Mas é preciso ter essa adaptação, durma bem, se alimenta bem e sem falar da água, da ingestão de água, né? Tem que se hidratar bem também, não tem para onde fugir. A gente é obrigada a concordar, né? Vai viciar, não vai parar mais, né? É isso. A gente poderia te fazer muito mais perguntas, tem muito mais coisas que a gente gostaria de falar. O nosso tempo, ele tá acabando, mas eu acho que assim trouxe muita informação importante, né, para quem tá assistindo, né? Acho que queria te pedir para deixar o arroba, o teu Instagram, né, para o pessoal te seguir, acompanhar também por lá, porque vai rolar dicas, vai rolar algumas coisas importantes também, né? Então, para quem tá assistindo, outra coisa importante, onde fica a clínica para o pessoal também poder te conhecer? Perfeito. Então, hoje a gente tem uma filial ali na Érico Veríssimo, né, bem próximo da Ipiranga, que é o Instituto Síncrone, né? Então, para quem quer acompanhar a gente na rede social, é @Instituto Síncrone. Lá a gente tem bastante dica, a gente está sempre trazendo alguma informação pertinente à corrida, pertinente às lesões da corrida. Então, lá vocês vão encontrar essas informações de saúde, principalmente de reabilitação e prevenção e tudo mais. E o Instagram? @Instituto Síncrone. Isso aí. Boa. Então tá, João, muito obrigada, a gente agradece a tua presença, todas as informações que tu trouxe, com certeza vai ajudar o pessoal a correr melhor, né, a dar esse start aí com mais cuidado, né? Tem que ter, eu que agradeço o convite, né, me coloco à disposição, que precisarem, e apareçam lá na clínica. Com certeza, né? A gente já sabe que o teu trabalho é excelente, né? Com certeza estaremos lá também. Bom, vocês estão assistindo e já estão querendo sair correndo, né? Muita dica boa, querem aproveitar, querem saber o que vai ter de provas. Então a gente vai contar para vocês tudo daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos e vamos conferir o que nós teremos de provas nesse final de semana na agenda do Corre. No sábado, dia 23 de maio, nós teremos a sexta corrida pela adoção, com distância de 13,5 km aqui em Porto Alegre, e também a segunda caminhada SEST Senat Caravaggio, com distância única de 17 km em Bento Gonçalves. E no domingo, dia 24 de maio, nós teremos a Corrida do SESI, com distâncias de 3, 5 e 10 km, que vai acontecer em diversos municípios do Rio Grande do Sul: Guaíba, Canoas, Novo Hamburgo, Sapiranga, Montenegro, Lajeado, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Panambi e Bagé. E por hoje é isso, pessoal. Obrigado por terem ficado com a gente até aqui. O papo foi bom demais. E nos encontramos por aí nas nossas provas e treinos, e semana que vem estaremos de volta. E semana que vem vai estar bem legal, né? Vai ser um programa pré-maratona, então fiquem ligados, tem muita coisa bacana por aí. Tá chegando, todo mundo se prepara para essa época, quando acontece maratona na cidade. A primeira delas já vai acontecer aí na próxima semana, na verdade começa na quarta, todos os preparativos, e a gente vai trazer muita coisa, muita cobertura aqui no programa. Até lá, tchau, tchau.